Você já se pegou pensando o porquê você não consegue orar mais? Cara, você já parou pra pensar o porquê você tá sempre no mesmo nível espiritual? Você já parou pra pensar o porquê você até tenta orar pelas pessoas, mas você sempre acaba caindo, você sempre acaba não conseguindo manter um propósito de oração? Você já parou pra pensar o porquê você sempre começa propósitos com Deus e nunca os termina? Você já parou pra pensar disso? Você já parou pra pensar o porquê você não consegue ler a Bíblia inteira? Você já parou pra pensar o porquê você não tem... você não consegue fazer as coisas com Deus? Você já parou pra pensar sobre isso? Se você já parou pra pensar sobre isso, se isso tá martelando na sua cabeça, se você tá num momento ruim, se você sabe, se você tá tentando se livrar disso, esse vídeo tem a receita pra você sobre isso. Então desde já, assiste esse vídeo até o final, deixa o gostei, se inscreve no canal, porque nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu vou te explicar o porquê você não consegue manter seus propósitos com Deus e o porquê você sempre acaba voltando ao modo espiritual de antes, beleza? Então, fique com o vídeo. Certo, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, beleza? No livro de Levíticos, no seu capítulo número 6, olha que da hora o que a Bíblia nos diz em Levíticos 6, 12 e 13. Olha só, o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Cara, é o seguinte, eu vou te explicar agora o porquê você não consegue se manter firme com as coisas de Deus. Eu vou te explicar agora o que eu te falei no começo desse vídeo, o porquê você não consegue manter seus propósitos, porque você está sempre voltando ao que você era antes e nunca prosseguindo na presença de Deus, beleza? Seguinte, em Levíticos 6, no seu verso 12 e 13, que nem eu acabei de ler pra você, Moisés está escrevendo algo que Deus deu a ele, uma ordem que Deus deu a ele sobre um altar em específico. E a ordem de Deus para com esse altar era o seguinte: Moisés, esse altar deve queimar dia e noite. Esse altar, o sacerdote deverá pôr lenha nele para que ele queime dia e noite constantemente, certo? Agora eu quero trazer isso para os dias de hoje. Eu quero comparar esse altar com a sua vida, cara. O seu coração é esse altar, e esse altar o Senhor deu uma ordem a ele. É o seguinte, olha, vamos supor que seu nome seja Pedro, ok? Pedro, é o seguinte, você tem que manter esse coração queimando dia e noite. Você tem que manter esse altar queimando dia e noite. Essa foi a ordem de Deus para o seu coração. Essa foi a ordem de Deus para você. E aí você se pergunta: como eu me mantenho firme? Como eu vou fazer para fazer o fogo queimar? Porque é o seguinte, no texto que eu li para você, a missão do sacerdote era tirar a cinza e jogar lenha. Mas nós estamos falando aqui de algo espiritual, nós estamos falando de algo aqui que do seu coração, nós não estamos falando de qualquer coisa. Deus, ele te deu essa missão. Você deve manter o seu coração queimando dia e noite, cara. E mano, é exatamente nisso que você está falhando, é nisso que você está falhando. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não temos sido como esse altar, sabe? Porque esse altar, o Senhor, ele deu uma ordem, ele diz: olha, mantenha-o queimando dia e noite. E para manter ele queimando dia e noite era necessário algo chamado constância. A constância, ela é fundamental, não só para aquele altar continuar queimando, mas para as nossas vidas continuar evoluindo na presença de Deus. Sabe qual é o problema nosso, da nossa geração? É que nós somos muito intensos, nós queremos e nós fazemos, sabe? Nós chegamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, nós somos como uma bomba. Por quê? Porque uma bomba, quando ela bate em algo, uma bomba com um míssil, quando ele vai contra algo, ele bate contra um prédio, por exemplo, ele bate e explode tudo ali. Ele destrói tudo e faz, por exemplo, com que aquele prédio ele desmorone e vire quase nada, certo? Mata todos que estiverem lá dentro. Só que é o seguinte, o poder dele de destruição é limitado, porque ele vai explodir aquilo e ele vai cessar, ele vai fazer aquilo, vai o desmoronamento do prédio, vai cair tudo. Só que assim que acabar o seu poder de destruição, acabou tudo o que ele poderia ter feito e ele já causou todo o dano que ele poderia ter causado. E aí alguém vai lá e vai reconstruir, vai ficar tudo novamente como antes. E muitas das vezes nós temos sido dessa forma, nós temos sido como um míssil, como uma bomba que bate, explode, destrói
E simplesmente acaba nisso, sabe? E isso é o que nós devemos mudar. Por quê? Porque uma bomba, ela é intensa, uma bomba, ela bate, ela explode tudo. E nós temos sido muitas das vezes assim, sabe? Muitas vezes eu fui assim, sabe? Nós temos sido como uma bomba que bate em algo, explode algo, destrói algo. E aí é todo o poder que ela consegue fazer. Nós até queremos buscar mais a Deus. Nós falamos, ó, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E aí nós começamos com todo o fôlego, nós pegamos Gênesis 1, Gênesis 2 e lemos até o final de Gênesis. Chegando no final de Gênesis, nós viramos a página, começamos Êxodo. E quando nós começamos Êxodo, lemos o capítulo 1, 2 e 3. E aí, de repente, nós não temos mais força para continuar. Por quê? Porque temos sido como uma bomba que bate contra algo, explode, causa o seu poder de destruição, mas logo cessa e não tem mais poder. E cara, o que nós precisamos ser é constante como um incêndio. Porque um incêndio, quando ele se inicia através de algo muito pequeno, chamado faísca. Uma faísca é o bastante para começar um incêndio. E a faísca, ela começa e ela taca fogo em algo, e esse algo vai pegando fogo, que pega fogo em outro algo, e de repente o incêndio, ele é algo tão poderoso, ele é algo tão grandioso, que é até difícil de se apagar ele. E dependendo do nível que o incêndio ele chega, é impossível de apagar ele simplesmente com água, cara. E é isso que nós precisamos ser como um incêndio, porque o incêndio, ele começa pequeno e ele incendeia tudo, e é isso que nós precisamos ser. Nós temos sido como uma bomba na mão do Senhor, mas o que o Senhor quer que nós sejamos é que nós sejamos uma faísquinha na mão dele, uma faísquinha pequena que aparentemente não vai causar estrago nenhum, porque você olha aquela faísquinha e você fala, é algo insignificante, mas quando ela acerta o alvo dela, ela começa um incêndio que pode ser incontrolável. E muitas das vezes, nós precisamos ser isso, nós precisamos ser essa faísquinha incontrolável, essa faísquinha que vai cair em algo, e é tão insignificante que todos vão olhar e vão falar, não vai dar em nada, mas que de repente ela incendiou todo um lugar, entendeu? Todo o coração foi incendiado por essa chama. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos. Por quê? Porque o sacerdote, para manter o fogo queimando nesse altar, ele precisava ser constante em estar sempre indo no altar, tirando as cinzas, colocando a lenha, tirando as cinzas e colocando a lenha, dia após dia. E assim o fogo poderia continuar queimando. E olha só, ele tinha uma quantidade certa de lenha que ele tinha que colocar, e ele tinha que tirar as cinzas todos os dias. E isso era um trabalho constante. Não adiantaria apenas ele pegar e jogar ali naquele altar um monte de lenha e sair e voltar 2 dias depois, porque o fogo já teria consumido toda a lenha e aí não teria mais fogo no altar, e a ordem de Deus estaria sendo descumprida. E muitas das vezes nós temos sido como esse cara, como esse sacerdote que joga um monte de lenha e se afasta e deixa queimar, e aí depois que queima, ele volta falando, oh meu Deus, por que se apagou? Eu coloquei a lenha ali, entende? Então nós precisamos parar de ser intensos como uma bomba e começar a ser constantes como uma faísca, e começa um incêndio e de repente ele é incontrolável. Se nós pararmos de ser como uma bomba que simplesmente explode, causa destruição, e começarmos a ser como faíscas, nós conseguiremos continuar mantendo um processo com Deus. Não adianta eu pegar e falar, cara, eu vou ler agora a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e aí eu leio o Gênesis inteiro num dia, aí eu leio o Êxodo inteiro no outro dia, e aí chega em Levíticos e eu vou lá e desisto de ler, porque isso é uma bomba que bate e causa destruição, porque agora eu tô lendo a Bíblia, agora eu tô fazendo, agora eu vou conseguir, nossa, caramba! E de repente, acabou, entende? E nós não podemos ser dessa forma, nós precisamos ser constantes. Vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, certo? Li Gênesis 1, 2 e 3 hoje. Amanhã eu li o 4, o 5 e o 6. E assim por diante. Até que eu li de Gênesis a Apocalipse de uma forma que parecia que não iria pra frente, sabe? Porque, nossa, mas 3 capítulos por dia é tão pequeno, é um exemplo, tá certo? Você pode sim ler um livro por dia se você quiser, se você conseguir. Mas nós precisamos ser constantes, porque a constância ela começa de uma forma insignificante, mas de repente você já leu Gênesis, você já leu Êxodo, você já leu Levítico, de repente você tá lá em Mateus já e nem percebeu. Por quê? Porque você foi constante e aos pouquinhos você foi ganhando espaço e aos pouquinhos você foi conseguindo. E esse é o problema da nossa geração, nós queremos tudo de uma vez, nós somos imediatistas, nós queremos, tem que acontecer agora, porque tem que ser agora, eu preciso ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse agora, e quando nós não conseguimos, nós nos frustramos e aí nós acabamos
desistindo de algo que nós devemos fazer. Então, seja constante. Esse é o segredo para você continuar mantendo seus propósitos de oração com Deus. Esse é o segredo para você conseguir manter com Deus intimidade. Você precisa parar de ser intenso e começar a ser constante. Sabe por quê? Porque constância gera intensidade automaticamente. Sabe por quê? Porque depois de um ponto, o incêndio está num nível tão intenso que é impossível de parar ele. E não uma bomba que começa intenso. Você precisa ser uma faísca que começa constante. E aí ele adquire intensidade com o tempo, entende? Você precisa parar de ser simplesmente intenso na presença de Deus. Você precisa começar a ser constante na presença daquele que te criou. Comece a parar de querer ser intenso e comece a ser constância. Porque constante gera intensidade, entende? Constância gera intensidade. Isso é muito simples. Constância gera intensidade. E o que você precisa ser a partir de hoje é constante. Você precisa parar de querer ser o mito que vai orar 3 horas por dia, sendo que você não orava antes, sabe? Você nunca orou na vida e agora a partir de hoje você vai querer começar a orar 10 horas por dia e você não vai conseguir, cara. Você vai orar 5 minutos e vai cansar. Coloque metas pequenas primeiro. Comece constante, pequeno, e depois você vai ser intenso e grande, cara. Comece com 20 minutos, depois vá pra 30, depois 40, depois 50. Comece com 5 minutos se necessário. Deus não quer tempo, Deus não quer tempo grande. Deus quer constância. Deus quer que quando você esteja ali nos 20 minutinhos, nos 10 minutinhos, nos 5 minutinhos, que seja a oração que você vai dar toda pra Ele, entendeu? Constância e não intensidade. Hey, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, eu espero que Deus tenha falado muito com você. E se Deus falou com você, vamos lá, vamos nos ajudar. Se Deus falou com você, eu preciso que você me ajude. Se agora você entendeu que é constância e intensidade, que você precisa ser constante e não intenso, você vai compartilhar esse vídeo. Vamos ser constante em compartilhar o vídeo do canal também, porque, cara, você não sabe o quanto ajuda quando você compartilha esse vídeo pra alguém. Eu queria muito bater 400 inscritos até o fim desse mês, cara. E eu sei que nós podemos juntos. Se você mandar esse vídeo pra pelo menos 5 cristãos e pedir pra ele se inscrever, esse canal vai bater não só 400, vai bater 500, 600, 700, 800, 1000 inscritos, sabe? Então eu queria pedir a sua ajuda. Por favor, nos ajude e compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis, beleza, pessoal? Até quarta-feira que vem. E aqui embaixo na descrição tem a fanpage do nosso canal, podemos dizer assim, não sei se podemos falar assim, eu vou chamar de página do canal. Tem a página do canal aqui embaixo do Facebook e do Instagram. Então vai lá dar uma olhadinha, que eu creio que vai te edificar muito, beleza? Você vai conseguir, tem mais vídeos lá, eu coloco vídeos na página também, eu vou começar a postar vídeos. Vou postar vídeos também no Instagram, uns vídeos mais curtos, beleza? Então vai lá dar uma olhada. E é isso, valeu, falou e tchau!